Prezado irmão ou irmã, desejo-lhe a paz do Senhor. Se você que está me ouvindo ainda não tem Jesus Cristo na sua vida como único Salvador, eu desejo-lhe um bom dia, ou uma boa noite, uma boa tarde, dependendo do fuso horário em que você se encontra. Preste bem atenção para essa mensagem, porque essa mensagem fala do único e do maior e melhor sacrifício que um ser humano ou Deus jamais ofereceu para a redenção da humanidade. Eu estou lendo a Bíblia corrigida, aquela antiga, porque as modernas hoje distorcem muito a palavra. O texto em que escolhi para compartilhar com você se encontra aos Hebreus no capítulo 10, a partir do versículo 10. Esse sacrifício que diz no versículo 10, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus. A oblação significa o sacrifício de Jesus Cristo, feita uma vez. Uma vez é muito significativo. Uma vez aqui significa uma vez por toda. Eu não preciso de ir a um sacerdote ou a um guru, ou ir a um rabino todo ano, ou toda missa, ou todo domingo, para confessar o pecado. De acordo com essa passagem, o sacrifício de Jesus serviu uma vez por toda, um sacrifício eterno, santificado, independentemente das obras humanas. É por isso que precisamos de estar conscientes de que só um pode salvar, só um pode nos achegar a Deus, porque esse foi um sacrifício perfeito, imaculado, sem nenhuma mancha pecaminosa. E só o Senhor Jesus Cristo pôde fazê-lo. Como diz no versículo 11, nós continuaremos, e assim todo sacerdote aparece cada dia, enquanto Jesus apareceu uma vez por toda, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Sem querer magoar ou atacar qualquer religião, eu quero dizer, antes de mais nada, que eu tenho compaixão de todo aquele que ainda não conhece Jesus. Porque essa pessoa que ainda não entendeu e não recebeu pela fé esse sacrifício, esta pessoa está sendo destinada à perdição eterna. Foi por isso que a palavra de Deus diz que esse sacrifício que Jesus ofereceu uma vez por toda é suficiente para salvar, redimir e unificar você com Deus. Porque o ser humano sem Deus não vale nada. As obras, mesmo feitas com boas intenções, não poderão salvar, porque as nossas obras, elas são provenientes de uma fonte pecaminosa que é o nosso coração. Então, se a fonte pecaminosa, que é o nosso coração, não é pura, então eu não posso chegar a Deus nos meus próprios esforços. É por isso que a palavra de Deus fala do sacrifício eterno do Filho de Deus. Aí diz no versículo 12, mas este, que se refere a Jesus, havendo oferecido um único sacrifício, para sempre, pelos pecados, e ele está sentado para sempre à destra de Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, terminou a sua missão terrena, ele foi assunto aos céus, sentou-se à direita da majestade nas alturas, ou seja, do Pai, para interceder como um advogado
um advogado de defesa, que está ao lado do juiz para quando o criminoso ser acusado ou merecer a prisão, o advogado de defesa vem em sua defesa e diz: não, eu defendo a sua causa. E o pai, nesse caso, Deus, aceita aquela advocacia, aquela defesa, porque esse advogado é puro e imaculado e pagou com seu próprio sangue o sacrifício que ele fez como resgate da dívida que todos nós temos, uma dívida espiritual que ninguém pode pagar, é inapagável. Por quê? Porque o nosso coração, a Bíblia diz, é mau por natureza. Mas a boa notícia é de que esse sacrifício aplica para todo aquele que se arrepende e confia no Senhor Jesus Cristo, porque Ele é e foi o perfeito sacrifício. Aí no versículo 13 diz: daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Todo aquele que rejeita Jesus, ele pode ser bonzinho, ele pode ir à igreja, ele pode ir a um templo hindu, ele pode ir a uma gurdwara dos Sikhs, ele pode ir a uma mesquita muçulmana, ele pode dar todo o seu dinheiro, fazer todo o sacrifício. Isso para Deus não quer dizer nada. Aquela pessoa, com todas essas coisinhas boazinhas, de acordo com a Bíblia, ainda é considerada uma inimiga de Deus, ou um inimigo de Deus, separado dele. A ira de Deus ainda permanece sobre aquela pessoa. Porque quando Deus olha para aquela pessoa, ele vê uma dívida, não tem advogado para defender a sua causa, então ele está exposto. O juiz não tem nenhuma pessoa entre um e outro para dizer: não, eu defendo a sua causa. É por isso que nesse caso, ainda o homem que não tem Jesus é inimigo de Deus. Aí no versículo 14 diz: por quê? Com uma só oblação, ou com uma só oferta, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. A palavra para sempre significa eterna. Não tem como um verdadeiro crente, uma pessoa que nasceu de novo, cujo nome foi escrito no livro da vida, pode perder a sua salvação. É impossível. O problema tem muita gente nas igrejas, porque acham que vão à igreja, que falam em línguas, que dão o dízimo, e que vão direitinho para a igreja, parecendo um santinho, acha que isso é salvação. A salvação é um processo iniciado pelo Espírito Santo de Deus, quando um coração é transformado e lavado, purificado no sangue de Jesus. Então, religiosidade não tem nada a ver com salvação. Muitas pessoas acham, porque uma pessoa que ficou na igreja 5, 10, 15, 20 anos e se afastou e não quer nada mais com Jesus, diz que ela era crente. De acordo com a Bíblia, a pessoa que é verdadeiramente salva, ela nunca perderá sua salvação. Ir à igreja por 20 anos não quer dizer nada. Porque o que importa não é o começo, o que importa é o fim. Aqueles que amam a Jesus, amam a sua palavra e eles permanecem, mesmo com suas fraquezas, suas dificuldades, até mesmo certos pecados, mas ele confessa e deixa.
E aí continua, no versículo 15. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aí no versículo 16, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos, e acrescenta, e depois continuarei. Esse concerto não é um concerto feito entre políticos que prometem e não cumprem. O Senhor Jesus, é impossível que ele minta. O que Jesus disse, ele confirma. Por isso, quando Jesus citava a palavra, ele dizia, na verdade, na verdade. Em outras palavras, ele quer dizer, eu carimbo e recarimbo o que eu disse. Você pode contar com o que eu falei. Eu sou Deus, é impossível que eu minta. Então, o que eu falei está dito. Vivemos numa sociedade quando as pessoas quebram promessas e a gente começa a desenvolver uma mentalidade fictícia, humana e terrena. Já não confiamos mais em ninguém e depois transferimos isso para Deus. Colocamos essas raposinhas lá no nosso subconsciente e depois começamos a duvidar de Deus, porque aprendemos numa cultura falida e o homem ou a mulher falta com a palavra, aí depois jogamos isso para Deus e colocamos Deus no mesmo caixão. Mas com Deus não. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, quando sela, está garantido. Este selo que garante a nossa salvação. E no versículo 17 diz, e jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. É como lançar do Oriente para o Ocidente, a Bíblia diz, os nossos pecados. É porque somos bonzinhos? E Jesus disse que ninguém é bom. Às vezes a gente fala para as pessoas, olha, ele era tão bonzinho. Mas aos olhos de Deus não tem ninguém bonzinho. Sabe por quê? Jesus disse que só Deus era bom. Por que Jesus disse que não tinha nenhum homem bom? Ainda que ele faz algumas caridadezinhas, não quer dizer que ele seja bom. Porque a fonte, o coração, não é bom. Então tudo que eu faço vindo de uma fonte que não é boa, ou que é suja, não pode produzir coisas boas. Então Jesus está dizendo que só Deus é bom. Jesus está se referindo a si mesmo. Se você me olhar, quando está dizendo para o religioso, se você me vê como homem, não há homem bom. Mas se você me vê com a luz do Espírito Santo que eu sou Deus, então, aí sim. Então por isso que as pessoas dizem que só Deus é bom, e Jesus naquela época está dizendo que ele não era bom. Não, o que ele está dizendo é que ele era Deus, mas o povo não o via como Deus, então Jesus não podia ser bom. Mas Jesus diz, só Deus é bom. Se você me vê como Deus, eu sou bom. E Jesus era bom. Mas você e eu não somos bons em nós mesmos. Nós precisamos de Jesus Cristo para nos tornar bons. Então, no versículo 17, a Bíblia diz que jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Elas foram lançadas para sempre. Deus nunca lançará em nosso rosto os nossos pecados. Mas você tem que estar certo de que nasceu de novo, de que confia em Jesus, de que deixou a idolatria, de que você ama Jesus, que guarda os seus mandamentos. Jesus disse, se você me ama, você guarda os meus mandamentos. Nós não guardamos os mandamentos para sermos salvos, isso é impossível. Nós somos salvos para guardarmos os mandamentos. Essa é a diferença, porque Jesus nos dá a condição para guardarmos. Ninguém guarda os 10 mandamentos para ser salvo. Jesus guardou, e quando o tenho no meu coração, ele que guardou os mandamentos, então eu passo a obedecê-lo.
Porque o Espírito Santo em mim vai me conduzir, vai me animar a guardar e amar a Deus e os seus mandamentos, que não são pesados. Mas hoje há tantas desculpas em círculos e meios religiosos que a pessoa tem que se aparecer santinha, quando o coração às vezes não é santinho. Nós precisamos da santidade que vem de Deus, proveniente de Deus, não impostas pelos homens. Deus não se impressiona com a nossa santidade em nós mesmos. Aí no versículo 18, ora, onde há remissão desses, não há mais oblação pelo pecado, não há mais oferta pelo pecado. Se você não estiver em Jesus, não tem oferta para você. Você está exposto, você está destinado à separação eterna de Deus. É muito triste. Por que não dá sua vida para Jesus? Aceita o seu sacrifício? Deixe as suas boas obrazinhas, porque essas não vão te levar a lugar nenhum, não vão levar você a lugar nenhum. E se apegue com a palavra de Deus. É por isso que a Bíblia diz em verso 19, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Você não pode entrar no santuário sem o sangue de Jesus. É como você querer entrar na casa do rei sem permissão. Deus não aceita. Se o sangue de Jesus não tiver no seu coração como prova, o selo de Jesus Cristo, do sangue vermelho, do poder de Cristo, Deus simplesmente ignorará você. É o sangue de Jesus. É a cândida que vai tirar as manchas, vai tirar o sujo, vai tirar o pecado. É o sangue de Jesus. Então diz aqui no versículo 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Jesus, quando estava sendo crucificado, sua carne foi rasgada, sua carne foi espinhada, foi pisoteado, crucificado, ensanguentado por você e por mim. É esse sangue eterno. Deus sempre olhará para aquele sangue eterno. Não é aquele sangue, aquelas gotas que Jesus deixou cair ou caiu das suas frontes. Aquele sangue lá já acabou. Mas no calendário de Deus, no livro de Deus, esse sangue eterno, ele que continua nos purificando, porque ele é o sacerdote eterno. É por isso que esse sangue, ele tem um valor incalculável. Ele é universal. O diabo vê esse sangue todos os dias, ele não pode penetrar na sua alma e na sua vida. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. É esse sangue que confessamos todos os dias. E devemos ser tão gratos ao Senhor Jesus. Tem tanta gente ingrata, religiosa, bonzinhos, mas são tão ingratas. Não dizem muito obrigado, oh Senhor, eu te louvo. Não oferta ao Senhor com amor, mas sempre nos seus interesses próprios. Às vezes até dá dinheiro, mas quer, é como diz, toma lá, dá cá. Eu dou para receber. Jesus não quer essa oferta. Essa oferta não tem nada a ver com amor. Dê a Jesus, independentemente se ele vai dar de volta ou não, ainda que ele vai. Quando der para Jesus, dê com amor. Quando der para alguém, em nome de Jesus, dê com amor. Sirva Jesus com alegria. Não com o coração pesado, como se Deus precisasse de nós. Deus não precisa. Deus é bom. Deus é humilde. E como diz ainda, no verso 21, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Não é um padre católico, não é um guru hindu, não é um guru dos Sikhs, não é mormonismo, não é testemunho de Jeová, não é umbanda, não é espiritismo.
Meu amigo, é o Senhor Jesus, o Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário, vitoriosamente ascendeu aos céus. Não é aquele Jesus de um crucifixo que eu coloco e levo para onde quero. Não, esse Jesus é morto, mas o Jesus que eu falo é o Jesus poderoso do céu, sentado à direita da majestade, com todo o universo nas suas mãos, todo o poder, toda a glória, toda a honra. Deus deu ao Senhor Jesus Cristo em Mateus. Diz, nos evangelhos dizem. Portanto, meu amigo, esse Jesus, é ele que é o grande sacerdote sobre a casa de Deus, não homem, não Manuel. Quem sou eu? Eu preciso de Jesus o tempo todo. Eu tenho maus pensamentos, tenho lutas. Às vezes vêm pensamentos que são pecaminosos, eu não os quero, mas eles vêm. Então, Manuel não é qualificado para te perdoar. Sim, eu posso perdoar algo que você fez de mal para mim, uma palavra que eu não gostei, eu me machuquei, tudo bem. Mas o pecado, a raiz do seu coração, meu filho, meu irmão, minha irmã, meu amigo, é só Jesus. Aí no versículo 22, diz assim: cheguemos com verdadeiro coração, não com falso coração, hipócrita ou disfarçado, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Esta é a água que limpa os nossos pecados. Embora o batismo seja importante depois que a pessoa aceita Jesus e é salva, depois que a pessoa é salva, aí ele vai se batizar. Mas não é aquela água do rio, da cisterna ou da piscina que vai lavar os seus pecados. Ele é simbólico. A água que vai te limpar, sabe qual é? Que vai limpar você, meu irmão, minha irmã? É o sangue de Jesus. É a palavra de Deus que limpa. Quando Jesus disse: mulher, se tu beberes dessa água, virás a ter sede. Mas se tu beberes da água que eu lhe der, ele não estava falando de batismo aqui. Da água que eu lhe der. Então, jorrará para a vida eterna rios de água viva. Jesus não é essa pessoa complicada. Ele é justo. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Não aproveite e não se engane. Porque Deus é gracioso, você pode fazer o que você quiser. Se você fizer o que você quiser, é uma prova. Ou talvez um sinal, um dos sinais de que você não é salvo ainda. Porque Deus faz a diferença no coração. Antes eu não tinha Deus, eu fazia o que eu queria. E agora eu digo que Deus está na minha vida, eu continuo fazendo as mesmas coisas. Eu estou contradizendo a confissão. Deus não aceita isso. Ele aceita, você pode ser o pior pecador, mas seja sincero e genuíno. Eu fiz isso. Confessa. Não aponta o dedo. Eu, por exemplo, eu era assim. Eu fazia uma coisa, apontava o dedo. Hoje não, assumo. Com a ajuda de Deus. Então a palavra de Deus diz assim, no versículo 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Eu posso dizer com ousadia, eu sou salvo. Jesus me salvou. Com toda a confiança, porque aquele que prometeu é fiel. É impossível que Deus minta. Aí no versículo 25, diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai aproximando aquele dia. Mas no versículo 24 também diz: e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Mas você percebe aqui que Deus é tão ordenado e organizado que ele não coloca o carro na frente dos bois. As boas obras só têm valor eterno ou válidas diante de Deus quando Deus entra na sua vida. Aí sim, ele vai produzir boas obras, porque é ele que está na sua vida. Mas você querer fazer boas obras para agradar a Deus é colocar o carro na frente dos bois. Deus não aceita isso.
Você tem que ir na ordem direita, na ordem correta. Jesus primeiro na minha vida, aí eu tenho a ferramenta para fazer o trabalho. Mas você está fazendo trabalho sem ferramenta. Você está tentando derrubar uma árvore com o cabo do machado. A árvore nunca vai cair. Você nunca vai ser salvo com as suas obras. As suas obras e as minhas, meu Deus, meu filho, sem Deus, são trapos de imundícia. A palavra trapo de imundícia é um pouco pesada, bem suja. A palavra trapo, deixa eu dizer para você, eu tenho que ser genuíno nas informações. A palavra trapo é como se fosse modes de mulher, depois de usado não serve mais para nada. É isso que é trapo de imundícia. É uma terminologia bíblica. Então, meu querido amigo, aí diz ainda que não devemos abandonar a congregação. Quando eu falo congregação, eu estou falando, a Bíblia diz, a reunião, não um templo, o edifício feito de tijolo, de cimento, de areia. Congregação, como congregamos, não é um lugar, mas é um grupo de pessoas com a mesma mentalidade, nascida de novo. Se você não tem ainda, procura, dá tempo a Deus. Eu, por exemplo, tenho muitas congregações que eu não me sinto bem. Umas têm uma ideia, outros têm outra, escolhem o que lhe agradam. Às vezes não me sinto bem, mas eu faço, peço a Deus a graça para estar ali, para não dizer que não vou em algum lugar, mas até o dia que eu acho um lugar que eu me identifico, que vejo que a palavra de Deus é obedecida e honrada, aí eu vou, com o coração total. E às vezes eu vou nas congregações com o coração dividido, não que eu odeie as pessoas. Aí diz assim, no versículo 26, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Eu quero explicar esse versículo, porque eu já fui tão confundido, já tive tanto complexo de culpa e medo, que eu pensava que eu não ia ser salvo. Mas depois de estudar e ouvir pessoas sérias, e fui ver a Bíblia, e faz sentido o que eu vou dizer, de acordo com a Bíblia, esse versículo não tem nada a ver com o que muitos interpretam. É porque eu sou melhor? Não, porque eu entendi, fui estudar a palavra de Deus. No versículo 26, deixa-me ler de novo. Porque se pecarmos voluntariamente, esse pecar voluntariamente não se trata de um crente. Esse pecar voluntariamente trata-se de uma pessoa que ouviu a palavra, já conheceu a palavra, sabe que Jesus é o Salvador, mas por causa do próprio egoísmo, alguma coisa que prende a pessoa, pode ser um emprego ou dinheiro, ou pode ser um pecado secreto, e essa pessoa, ou amigos que atrapalham, ou essa pessoa se vê numa situação que não quer desagradar alguém, não aceita Jesus, mas ele sabe de tudo. E esse pecar voluntariamente significa rejeitar Jesus Cristo. Porque todo pecado é perdoado. Rejeitar aqui, depois de ouvirmos, deixa-me dar um exemplo. Eu já evangelizei pessoas por anos a fio. E até chegaram para mim, eu sei que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade. Mas eu tenho amigos muçulmanos que se me verem me tornando um cristão, eles me apedrejam, ou qualquer coisa dessa natureza. Então essa pessoa sabe de tudo, foi iluminada, sabe que Jesus é o Salvador, mas rejeitou, ele pecou voluntariamente. Não ignorantemente, mas voluntariamente. Então não resta sacrifício para aquela pessoa, porque o único sacrifício é Jesus. Se ele rejeitar Jesus, qual outro sacrifício que tem? Porque Deus não vai aceitar aquele outro sacrifício. Então você rejeitou o único sacrifício. Isso que é pecar voluntariamente, sabendo, mas rejeitando. 27 e último. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo
que há de devorar os adversários. Para quem está dizendo que o fogo vai devorar o crente que pecou voluntariamente, você é adversário de Deus. Você sabe que pecou voluntariamente, rejeitando Cristo, você vai estar debaixo do fogo consumidor de Deus. E depois uma perdição eterna. Meu querido amigo, meu irmão e irmã, não dê atenção para a religião. Não dê atenção para pessoas que te ensinam ou lhe ensinam falsamente. Não vão atrás desse evangelho chamado prosperidade, que se você der mais vai receber muito. Isso não é antibíblico, não tem nada a ver com a Bíblia. A vida em Cristo é uma vida de bênção. O próprio, já ter Jesus já é a bênção total. Por que eu vou atrás de dinheiro? Então você está colocando dinheiro acima de Jesus? Como se dinheiro fosse a maior bênção. Não, meu filho. Ser grato a Deus. Ainda que você não tenha nada. Jesus é tudo. Eu amo Jesus. E quero que eu ame mais. Quero pedir a Deus que eu ame mais ainda. Vamos amar a Jesus, ser grato a Ele. Que Deus abençoe. Até a próxima vez. Tenha uma boa leitura em Hebreus. E se apegue com Deus. E Jesus, muito obrigado pela salvação e pelo sacrifício. Muito obrigado. Que Deus abençoe.